Hoje o tema é um tema muito bacana, é o direito dos idosos ao pedido de alimento. Vamos chamá-lo aqui. Então, falando aqui, gente, eu quero agradecer que o professor João Araújo aceitou o convite aqui do Instituto Valente de Educação para a gente fazer essa live nessa noite de quarentena a respeito da lei do idoso com os pedidos de alimentos, né, professor? Isso. E agradecer também que o professor tem projetos aqui junto conosco, está montando um curso aqui com a gente. João, então vamos falar um pouquinho, pessoal, que a gente tinha começado a falar dos congressos que você participou em relação... Isso. Vamos falar um pouquinho, pessoal, de novo? Vamos repetir, então, vamos lá. Então, os últimos dois foram no Uruguai e no Maranhão, né? No Uruguai foi no Comped, que eu fiz o tema de hoje. A minha palestra foi sobre alimentos da pessoa idosa, fazendo uma comparação com o Uruguai, que é um pouco diferente a legislação deles. E no Maranhão foi no primeiro Congresso Internacional, o ano passado, em setembro, em que teve palestrante brasileiro, e Uruguai e Portugal. Foram os dois países que tiveram. Para mim foi uma honra enorme, porque eu abri, no dia da abertura, fiz com o professor Conrado Paulino, amigo meu, doutor Ricardo Caldeirão, de Curitiba, César Peguini, de São Paulo, Zeno Veloso, meu mestre. Quanto mais ele vai ficando idoso, ele vai ficando mais sábio ainda. E fechou o evento o Cristiano, da Bahia, promotor da Bahia, né? Excelente também professor de direito de família. Então foi um grande prazer. Só que lá eu falei em sucessões. Eu não falei em família, me pediram para trabalhar com a questão da colação. Foi muito interessante também. Já fiz alguns vídeos depois aí a respeito também da colação, porque é algo bastante interessante. Então, essa questão de congresso é muito importante. Eu acho que é onde a gente aprende. Nesse local, a gente escuta muita coisa nova. O advogado tem por hábito aí não participar desses eventos, né? Ou se vai em evento da praia, vai para a praia e não vai para o evento, né? E é uma falha que eu falo que os advogados têm isso, eu percebo muito isso. E até eu também era muito reticente de participar. Mas você percebe que é maravilhoso. Eu acho que cada dia que passa, os congressos são melhores, assuntos melhores, são temas rápidos, está tendo uma dinâmica muito boa nesses congressos. O Maranhão vai repetir de novo. Em setembro agora vai ter a segunda edição dele também. Então é muito bom, porque são palestras bem rápidas, viu, doutora? Vale a pena a gente participar. E hoje família está tendo alguns autores saindo daquele rumo tradicional que está inovando muito na nossa área, né? Eu estava falando, quando a gente acabou de falar na deixinha que a senhora me deu, é muito importante... Não chama de senhora, não. Tá bom. É muito importante nós, advogados de família, estar sempre atualizando, né? Porque a nossa legislação, ela não é estática, igual obrigações, igual contratos. A nossa matéria, ela voa, né? Sociedade precisa, família vai lá e socorre, né? Família, você não pode dormir no ponto, porque você vai perdendo o tempo inteiro, né? Então é muito importante isso. E os advogados se esquecem um pouco desse nosso assunto, que é o Estatuto do Idoso. Eu falo assim, professor João, que na nossa área do direito de família é uma profissão, é uma escolha do coração. Sem dúvida. Porque mexer com família é o amor, né? É o verdadeiro amor pela profissão, por estar no dia a dia com a pessoa. Pelo seu cliente. A gente fica amigo do cliente. Isso é verdade. A gente se envolve. Então, assim, não tem como a gente não... Eu falo assim, que o advogado ou o professor da área de família tem que ter aquela paixão pelo próximo. Realmente. Um sentimento e é aquele mais advogado diferenciado, né? Nós já conversamos isso várias vezes, né? Não é o mesmo advogado que faz execução de banco que vai trabalhar em família no mesmo padrão. É completamente diferente. Com certeza. Eu falo assim... Lá, o advogado normal briga por uma boa sentença de procedência. Aqui a gente briga por uma boa sentença de homologação, né?
Com certeza. Eu falo que família, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? A gente Isso. tem que vestir a camisa mesmo do cliente. E a gente poder fazer o melhor pelo bem comum da É família, né? verdade. É verdade. Então Concordo vamos plenamente. começar. Vamos começar um pouquinho no nosso tema, no Vamos. dia a dia, que acontece nos nossos escritórios, principalmente, que é em relação a alimentos dos idosos. Eu não sei se as pessoas sabem. Aqui está falando, é muita paciência. Realmente, doutora, é muita paciência, sim. A gente Muita tem que ter uma psicologia. paciência. Muita Psicologia também, né? psicologia. Muita. E Que eu nessa queira fazer um curso quarentena de aqui. psicologia já já. E a gente nessa quarentena não para, não é verdade? É verdade, verdade. Verdade. Então vamos lá, João, vamos lá. Vamos lá. Direito do idoso dos alimentos, tá, joia? Eu vou falar aqui rapidinho, gente, antes do sorteio, que é muito importante. Do sorteio do Instituto, na página aqui do Instituto Valente de Educação. O pessoal eu vi que várias pessoas colocaram os nomes, deixaram lá. Então, a gente vai fazer o sorteio para quem curtir e para quem marcar 3 amigos na página, como foi divulgado na página do Instituto. Tá joia? Então, vão ser 2 cursos. Um de processo civil, do novo CPC, e um do direito desportivo. E já mandando um abraço para o professor de direito desportivo, o doutor Bortolato. Eu acho que esse é um tema muito bom. É um tema que as pessoas, hoje em dia, não têm tanto Conhecimento. porque confundem, né? A gente estava até batendo um papo sobre isso, de alimentos avoengos com a lei específica do Estatuto dos Idosos. Né, do Verdade. idoso. Então, acho que isso é muito importante a gente começar. Vamos lá? Vamos lá. A Helena, o tema é ótimo. Meus queridos, beijão para ela. Doutor, eu vejo assim, né? Quando a gente fala... Que problema que o idoso a gente leva na nossa cabeça para os avós. Mas hoje tem pai idoso, né? Porque a partir de 60 anos já está dentro do nosso instituto, né? Então, Isso. às vezes, a gente fala que o Estatuto do Idoso contempla só os avós. Não. Eu tenho amigos meus que foram avós com 56 anos, 54 anos, né? Então, tem gente nova sendo avô. Só que quando se fala em alimentos avoengos, é quando o neto busca ajuda dos avós, independente da idade, né? Isso. E aí tem as regras do direito dos alimentos, direito alimentar. Nós temos aquela hierarquia, né? Não pode ir direto para os avós, se não passar pelos pais, tem que passar pelos pais primeiro. Se os pais não conseguirem pagar, aí sim eu vou nos avós. Ou se o pai não consegue pagar totalmente, aí sim eu vou para os avós. Nós estamos falando do Código Civil aí, né? Nós estamos falando daquela hierarquia de graus. Então, quando se fala em alimentos avoengos, é o neto buscando alimento junto aos avós, que aí tem todo aquele caráter complementar, porque quem tem a obrigação de pagar alimentos é o pai, né? Então, o avoengo, ele é complementar, né? Então, o primeiro, a linha que nós devemos traçar é essa. Alimento avoengos é o neto acionando os avós quando os pais não conseguem pagar. Não pagou a pensão alimentícia. Eu vou promover a execução. Execução, eu vou escolher o rito. Prisão... E muitas pessoas não sabem disso. Às vezes procura a gente no escritório falando isso, porque ouviu alguém falar, procurou na internet e não sabe do rito certo, do correto. Né? Isso. Por isso da importância do que o doutor está falando. Porque ou escuta na novela que só tem a prisão, né? Vamos acreditar nisso, né? Que não tem uma falta de amor aí, não, mas vamos pensar que é nisso. Então, escuta na novela e chega para a gente, eu quero prender o pai do meu filho, né? Eu tenho esse posicionamento, não gosto da execução pela prisão, né? Apesar de ser um mecanismo, mas hoje, com o Código de Processo Civil Novo, 2015, se o advogado souber trabalhar com o Código de Processo Civil, a gente acaba trazendo
para a nossa matéria de alimentos, condições mais eficazes e válidas, né? Eu estava outro dia comentando com os colegas, porque hoje o processo civil na penhora, a gente busca uma satisfação para o nosso cliente muito maior. Eu gosto desse exemplo que é bem fácil, né? Eu não concordo com o doutor, eu vou É, discordar. deixa eu falar o que você fala. Tá. Eu vejo assim, eu solto ação de execução, penhora, não tem patrimônio, tentou de tudo, não tem patrimônio, zerou. Eu peço para o juiz, eu quero ver o extrato do cartão de crédito dele, ver o cartão de crédito dele em dia e com a parcela mensal de 10. Carro não tem, mas ele dirige um carro. O nome de quem está aquele carro? Da mãe ou do amigo. A família sabe que o pai viaja para o exterior direto, não tem dinheiro. E quem compra a passagem? Então, vai vendo como vai interlaçando as coisas. Há a possibilidade de eu bloquear CNH, há a possibilidade de eu bloquear cartão de crédito, o passaporte. Então, isso vai te trazer o dinheiro na hora. Então, o que vai acontecer com aquele negócio? O dinheiro aparece. Como na prisão, eu acho. Para decretar uma prisão hoje na nossa cidade, o juiz vai levar a falar o quê? Vai demorar quanto tempo para isso? Você entende? 1 ano? Claro, 2 anos? 3 anos para decretar a prisão? E na penhora, não. Eu acho, já consegui, em 6 meses de ajuizamento da ação, conseguir pegar dinheiro. Então, na minha posição, o rito da penhora hoje, ele é tão eficiente para buscar o dinheiro escondido como o da prisão. A senhora gosta da prisão, eu sei, né? Não, não é que eu gosto da prisão, não. É o seguinte, o que eu, no meu dia a dia, tá? O que eu vejo. Meu caso no escritório, eu vou atender mais mulheres. Eu atendo mais mulheres que homens. Não sei no seu escritório. Eu também. Você também? Mais mulheres que homens. Então, eu atendo muito mais mulheres. Então, o que acontece? Eu acho que, no meu ponto de vista, a prisão, que né, é um tipo de prisão civil que coíbe o devedor. Certo. Porque o desvio de patrimônio, e hoje em dia, a nossa lei, no juiz, o andamento processual é muito lento. Então, com certeza, eu entro pelos 2 ritos. Eu executo pelo 732 da penhora e pelo 733. Pega as 3 últimas. Pega as 3 últimas. Faço, atualizo, faço e E a peço a quarta, prisão. quinta e a sexta, penhora. Não tenho dó, não tenho dó. E quando me contratam, eu falo isso. É claro que existem circunstâncias e circunstâncias. Se a pessoa já não paga alimentos, já tem um porquê. O devedor, né? O devedor do alimento. Então, eu acho que, no ponto de vista de já estar devendo, então alguma coisa está errado aí. Então, o porquê que não está pagando? Porque ostenta muito em redes sociais hoje em dia. Então, depende. Se a pessoa justifica que perdeu o emprego, a gente sabe que é verdade, tem uma vida contínua que paga alimentos, bacana. Agora, se é aquele pai, né, ou aquele avô, vamos colocar assim, que sempre é reincidente em dever, não concordo com a penhora. O problema qual que é? O tempo para decretar a prisão. Esse é o grande problema. Eu falo que 6 meses o dinheiro vai aparecer. Eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança e não desisto. Eu acho que assim é um meio de coibir. Bom, então voltando lá. Então, vamos voltar no nosso tema agora. Na sua forma de pensar. Então, se o avô ele é condenado a pagar alimentos, tem pagado pelo Código Civil, ele tem que pagar como todo mundo paga. O que vai acontecer? Ele não vai pagar. Aí eu vou executar. Qual o rito que eu tenho para executar? Os 2, penhora e prisão. Recentemente, o STJ entendeu que o avô não pode ser preso. Por quê? Ele não tem a obrigação. Então, quando você vai para uma execução avoenga, ela não está na lei essa diferença, mas a jurisprudência criou essa diferença. Ou seja, não entre com a prisão que o STJ
vai liberar o cidadão, né? Não, Por causa da claro que sim. idade, né? É uma diferença que pouca gente sabe. A pessoa, porque realmente aí eu vou dar a mão à palmatória. O código não faz a diferença. Quem está fazendo é a jurisprudência de poucos anos para cá. Aquela questão de ficar sempre lendo, correndo atrás, se atualizando, né? Mas é uma novidade isso. O rito da prisão não cabe nos alimentos avoengos. Avoengos, isso, não Não cabe. cabe. Só Não cabe cabe. a penhora, Sim. né? Uhum. Bom, então, voltando ao nosso início, avoengo, neto contra os avós. Quando nós vamos para o Estatuto do Idoso, aí é lá de 2003, 3. né, de memória? 2003, o Estatuto do Idoso vem abrir o capítulo 3º no Estatuto, do artigo 11 ao artigo 14, que em 2008 já teve uma outra alteração no artigo 13, né? Isso mesmo, Então, isso. o Estatuto do Idoso criou os alimentos em 2003 e renova, muda uma coisinha em 2008. Bom, por que tanto se fala nesses alimentos do Estatuto do Idoso? Vamos voltar ao Código Civil, né? No Código Civil, não existe uma solidariedade alimentar. Se eu movo ação contra... vamos pegar um exemplo fácil. Um pai tem 4 filhos. O pai precisa de R$ 1.200 por mês. Ele move ação contra um filho, ok? Aquela discussão se esse consórcio facultativo necessário, né? Move contra um só. Ele, na contestação, chama para o processo os outros 3. Ok? E aí o Sim, juiz... isso é muito importante de destacar. É um ponto que eu acho que é importante de falar em relação aos alimentos. Seria aí para a gente conversar uma noite inteira, né? Porque é uma discussão enorme se é litisconsórcio Sim. necessário ou facultativo. Eu acho, por mim, pela leitura que eu interpreto, que ele é um litisconsórcio facultativo ulterior. Concordo também. Porque o réu pode trazer para o processo os outros irmãos, o promotor de justiça, no seu primeiro parecer, pode pedir para incluir os outros irmãos, então é ulterior, e pela leitura da lei eu entendo que é facultativo. O STJ, há uns anos atrás, entendia que era necessário, aí a ministra Nancy Andrighi mudou o pensamento dela, atualmente é um entendimento que ele é facultativo, esse litisconsórcio. Então, voltando lá. Então, os alimentos do Código Civil, o pai move contra um filho, esse filho chama para o processo os outros 4, ok? Cada um vai ter a sua defesa. Então, isso é muito importante a gente falar do polo, né, professor? Destacar isso, o polo da ação, para você ingressar com a ação. Eu acho que isso é legal para o pessoal que tá entrando aí, para quem é estudante também, para notar esse posicionamento de acordo com o estatuto, né, do idoso. Porque quanto tiver mais pessoas no mesmo grau de parentesco, todas são obrigadas a pagar alimentos para o ascendente, né? Então, o pai movendo contra um filho, ele chama para o processo os outros 3, tem 4 réus. Cada um vai fazer a sua defesa, cada um vai provar a sua possibilidade. E como não há solidariedade, o juiz condena individualmente cada um deles. Então, de acordo com a possibilidade de cada um. Possibilidade. Porque eles não são solidários. Não vai pegar 1.200 e dividir por 4. Né? Então, eu vou colocar ação contra o juiz. Eu, juiz, agora, condeno o primeiro a pagar 200, o segundo a pagar 300, o terceiro a pagar 250, o quarto 250. R$ 1.000. Ele queria 1.200. Mas cada um vai ser condenado naquela importância que o juiz fixou. Porque não há solidariedade. Essa que é a grande questão. Isso aí. Doutor? Concorda comigo? Concordo. Isso é uma das perguntas que a gente recebeu. Porque na hora de ingressar com a ação, então a gente tem que saber, porque informar dessa forma, né? Que pode entrar contra um filho e depois fazer o chamamento ao processo.
Ele não é correto? obrigado a chamar também, né? E Tem também esse não é detalhe, né? obrigado a chamar. Isso, Isso. correto. Vamos falar também, eu acho importante a gente Então, falar. doutora, vamos fechar, ó. Vamos fechar aqui. Os alimentos no Código Civil não há solidariedade. Cada Isso, um responde individualmente. Isso é correto. importante para a gente pular para o estatuto depois. Isso, porque é o seguinte, lá no estatuto, o que acontece? Não vai ter divisão. Eu pago 1.000, o outro paga 1.000, o outro paga 1.000. Não, não é assim que funciona. É isso aí. Correto? Aí no estatuto vai mudar tudo. Aí no Isso. estatuto, o artigo 12, né? Ele fala: a obrigação alimentar é solidária. Ele contraria o Código Civil. E aí Isso. eu já disse isso, os advogados desconhecem isso, desconhecem que o Estatuto do Idoso permite essa característica que é totalmente nova para o direito de Sim. família, é nova para o direito civil. Nós não temos isso no Código Civil. A solidariedade, ela não existe no Código Civil, mas passa a existir no Estatuto do Idoso a partir de 2003. E na prática, Já né, faz um doutor? tempinho aí, né? Já faz, já faz. Já faz um tempinho. Doutor, Aí é bom. vamos Ah, mudar. Posso pegar aquele mesmo exemplo, tá? Nós tá. pegamos um pai com 40 anos. Então ele usou o Código Civil contra os 4 filhos, tá? Vamos pegar um pai com 70 anos, com os mesmos 4 filhos. O que o pai pode fazer? Mover ação contra um só. E Isso. esses 3 aqui não podem vir para o processo, porque não há o chamamento ao processo. Porque aqui Correto. existe o caráter solidário. Eu sou obrigado a pagar sozinho. Então é totalmente diferente. Eu escolho quem eu quero. Apesar do Estatuto do Idoso não falar, mas aí o professor Zeno Veloso fala isso, o professor Conrado também diz assim, né? A questão Uhum. é, além disso, eu posso mudar a hierarquia. Eu não preciso buscar no meu filho, eu posso ir para o meu neto, porque eu dou um poder absoluto para o idoso. Que aí nós, a doutora já sabe bem disso, nós conversamos isso numa outra live aí. A questão também do privilégio que é dado ao idoso dentro do estatuto. O estatuto é igual à criança, do lado contrário da régua, né? O estatuto da criança está aqui, protege a criança aqui. O estatuto do idoso protege ele aqui. São os lados opostos da régua. Mas o que vai acontecer? Nós estamos protegendo o idoso, como nós protegemos a criança, né? Então, aí que está a grande diferença, é o caráter solidário. Correto. Não existe solidariedade no Código Civil. Existe solidariedade no Estatuto do Idoso. Eu tenho Correto. um caso, doutora, só para a gente encerrar esse pedacinho aqui, bem interessante. Não é esse caso, mas quando eu dei exemplo dos 4 filhos, eu vou ficar nele. 4 filhos, vou pegar o 1.200 também, tá? O valor era outro. 1.200, o juiz fixou em 1.000, porque os pais não tinham condições de pagar mais que 250. Vamos falar que é isso. Sobrou 200. Sabe o que nós fizemos? Ah, Movemos uma ação contra os netos, invocando o Estatuto do Idoso, porque aí o avô entrou na casa dos 60 anos. ótimo. 4 filhos, 2 netos para cada filho. Um neto, milionário. Soltamos ação só contra ele. Eu não precisei soltar contra todos os netos, porque eu não me baseei Sim. no Código Civil. Entendeu? E aí o que Uhum. aconteceu? Um só foi condenado a pagar. Mas ele esperneou, chamou ao processo, o juiz negou, agravo de instrumento, o tribunal indeferiu o agravo, porque nós estávamos em cima do estatuto, né? Então, é muito interessante. O advogado tem que saber explorar o estatuto. Que aí depois eu vou falar do outro artigo aqui, que é do acordo, que é fantástico, que poucos advogados sabem o acordo Verdade. que eu posso fazer no estatuto. Diga lá, É doutora. verdade. Você já começou a falar dos 60 anos aí, já deu uma deixa para a gente entrar nas modalidades do estatuto, né? Que é a idade principal, é de 60 anos para Isso. mais.
É. Isso. 65. Isso. Nós temos até 80, a gente tem também alguns requisitos que Tem beneficia alguns também. direitos, né? De idade de 65 a 75. Aí tem requisito, tem privilégios, desculpa, que dá a partir de Privilégios, 80, isso. 80. São Então, uns escalonamentos, né? isso, é verdade. Então, assim, eu falo que o Estatuto do Idoso veio para complementar e veio para somar com a nossa sociedade. A gente dá esse amparo constitucional também, né? Sem dúvida. Porque eu falo assim que a Constituição, Ligado. Como Kelsen falava, né? Constituição. Estou imitando nosso colega Bortolato. Que ele fala, eu falei assim, para ele, a minha próxima live eu vou lembrar de Kelsen. Porque está no topo, é a nossa Constituição. Não tem como a gente não lembrar dela, que defende os direitos lá. Então, eu acho Tanto que a criança como o idoso, né? como A da criança criança também. como do idoso. Então, eu falo que o estatuto veio para fazer uma soma com a nossa sociedade. Porque, geralmente, infelizmente, né, na nossa sociedade, as pessoas não ligam, abandonam, deixam nas casas de repouso. É verdade. Então, é assim, o que, que acontece? Então, a gente tem que ter esse olhar atento ao estatuto, que a gente só beneficia. A gente sabe que hoje em dia a qualidade de vida aumentou. Né? Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos, eu acho muito jovem. Entendeu? Então, assim, e a gente tem que realmente entrar dentro daquela pirâmide mesmo de Kelsen. Eu lembro do desenho até hoje. E a gente poder encaixar ali dentro, isso, a gente poder encaixar ali dentro e fazer essa distinção, entendeu? É verdade. Concordo. Então, eu acho assim, as pessoas, eles abandonam os pais, abandonam os avós, né? Então, eu acho que o estatuto veio para dar essa garantia. Quer comentar alguma coisa? Quer Rapidez, comentar né? alguma coisa? A Rapidez rapidez processual. dos processos do idoso, isso beneficia demais. Né? Isso é um privilégio, isso é um dos privilégios, né? A gente podia falar dos privilégios depois. Sim. Elencar aqui do pessoal. Eu falo assim, no que você está falando, que o Estatuto do Idoso realmente bota o idoso numa vantagem na sociedade. Porque precisa. Ele não tem tempo para esperar. Não que vai morrer agora, mas ele não tem um tempo para esperar o judiciário, que é moroso. Né? Eu tive uma ação que acabou de indenização aqui em Ribeirão Preto, por danos materiais e morais, por morte de um filho, 18 anos para transitar em julgado a ação. Estou executando agora, ano passado. A senhora tem 70 anos. A me pergunta assim a mim, será que eu vou ficar viva para ver o dinheiro? Será que eu vou viver para ver... Porque é muito parado. Agora, no estatuto já virou um canhão para correr, né? E, doutor, a gente estava falando de um dos privilégios em cima dos alimentos, foi a mudança que teve em 2008 no artigo 13 do estatuto. Né? Isso. Por quê? O acordo. Se nós vamos fazer um acordo com um advogado de um alimento no judiciário, porque é menor, né? Nós temos que protocolar a petição, né? Vai para o promotor do parecer, vai para o juiz homologa, publica a sentença. O Estatuto do Idoso, artigo 13, com a mudança em 2008, o promotor de justiça ou o defensor, não é só o promotor, não, o defensor. Ele é obrigado a referendar esse acordo. Olha que maravilha. A praticidade, quem sabe utilizar o Estatuto do Idoso, sem dúvida, sim, é uma lei vanguardista, né, doutor? O Estatuto do Idoso, antes, ele fala que passarão a ter efeito de título, poderá o promotor referendar, 2008 não, o promotor vai referendar, incluir o defensor público, que vai referendar, e olha que maravilha, passa a ser título executivo. Eu não preciso da sentença. Se os advogados prestarem atenção no Estatuto do Idoso e começarem a usar para homologar esses acordos de alimentos, que a partir de 60 anos, olha, muita gente está com 60 anos precisando desses alimentos. É só correr
na Defensoria Pública, correr no Ministério Público, não vou ao Judiciário. Já estou com o título executivo na mão. Não pagou? Executo. Olha que maravilha. Né? É a questão que eu falo das pessoas que querem me anuar. A questão das vantagens, dos privilégios que o Estatuto do Idoso dá para a gente, né? Com certeza. Estão falando aqui agora, o Fábio, aqui, o doutor Fábio de São Paulo, está falando. Até que não é tão ruim ficar velho. O importante também do Estatuto é a gente poder lembrar que não é só a família, né, que é o responsável. No caso, se a família não tem condições, o poder público também protege. Sem dúvida, sem dúvida. Que é o artigo 14, no seu né? dia a dia também, como assessor na Câmara, conhece muito casos assim? É o que mais aparece, né? Então, Mais fala um aparece, pouquinho aí pra gente. o que acontece? Portugal, o artigo 14 nosso aqui, ele está se assemelhando à legislação portuguesa de alimentos, né? Por quê? Se eu idoso, busco ajuda com os meus familiares, minha descendência e meu irmão, tá? Eu não consigo ajuda com eles, porque eles não têm dinheiro. O Estado passa a ser obrigado a suprir minha necessidade alimentar. Só que, né, diferente de Portugal, aqui manda você ir para assistência social. É mais ou menos o LOAS aqui, eu acho que está caindo na prática, né? Não é como funciona Portugal. Portugal eu acho fantástico. A doutora Marielle deu uma explicação muito boa sobre isso. Por quê? A origem toda, doutora Patrícia, só sabe disso. A invenção do direito alimentar, o Estado criou os alimentos para tirar das costas dele o dever de sustentar a população. Porque é muito mais fácil eu procurar meu pai do que eu procurar a assistência social, né? Pedido de LOAS, né? Então, mas vamos lá. O que fez o Estatuto do Idoso? Meu filho não consegue, meu neto não consegue, minha ascendência está morta, não sou casado, não tenho companheiro, meu irmão não consegue suprir. O Estado torna-se obrigado a suprir a minha necessidade. Por quê? O Estatuto do Idoso obriga o poder público nisso. É o artigo 14, né? E, para dizer, às vezes eu falo isso para alguns colegas advogados, né? Nossa, eu não sabia que o Estatuto do Idoso é tão forte. É poderoso. É poderoso o Estatuto do Idoso. É saber trabalhar com ele, como a doutora falou. Tem que saber trabalhar com o Estatuto, que aí a gente consegue um fim legal, né? Por isso que eu falo que, às vezes, você não sendo especialista na área da família, às vezes você não consegue, nem sabe que existe. Não, e assim, né? A senhora deve conhecer, não vou estar inventando isso. Tem advogado com um livro de doutrina, quando usa, deve da faculdade dele ainda, né? Ele não se atualiza nem comprando o livro, né? Eu brinco que em família você não pode nem dormir, porque eu fico com medo de falar alguma coisa que eu não sei o que aconteceu até ontem, 6 horas da tarde. Né? Então, é complicado, né? É muito complicado, gente, porque muda. Essa semana que eu estava dando aula, semana antes de entrar a quarentena, né? Estava dando aula à noite, eu falei para os alunos, pessoal, até 6 horas da tarde é isso. Não sei se está para mudar, né? Mas até 6 horas eu garanto que não teve mudança. Por quê? Faz muitas mudanças. Sabe que eu gosto muito, eu tenho o hábito de usar o Código Civil do Planalto, né? Vou fazer petição, eu vou estudar, eu vou direto do site do Planalto. Para mim, ali é a fonte mais atualizada que eu encontro. Porque ali não tem como você ficar por fora, né? Riscou em preto, escreveu um azul embaixo, foi revogado aquele artigo, né? Mas, assim, eu vejo que o advogado de família sofre. É muito sofredor essa colocação nossa. Eu me sinto, eu sofro demais. Sabe, doutor, uma coisa? Vou falar uma coisa de psicologia agora aqui. Eu já estou falando isso há uns tempos. Há uns anos atrás eu conseguia separar o que é o escritório e o que é a minha casa, né? O problema do escritório é ficar quando eu fecho a porta. Enquanto na minha casa, os problemas da minha casa, não do meu escritório. Eu estou trazendo para casa os problemas do escritório.
Eu fico pensando naquela criança, o que eu vou fazer? Que medida eu vou tomar para bloquear o passaporte dele? O juiz aqui vai negar, ele não bloqueia passaporte, mas onde eu vou achar um recurso para fundamentar, uma jurisprudência para fundamentar o meu recurso? Isso é mal para a gente. Que a tua cabeça não para de pensar, porque você pega o problema do teu cliente. Porque eu falo assim, que além da gente pegar o problema para a gente, e a gente ainda pensa em todas as brechas de má conduta, de má ética, que às vezes um outro advogado pode usar, que não seja do direito de família. Porque eu acho que quando não é um colega que não tem uma especialidade na área do direito de família, eles usam muito de atitudes que deixam, assim, prejudicam os filhos, criança, enfim. É um problema, né, que desfaz um casamento, desfaz alimentos. Então, tudo que envolve, a gente sabe que é um desgaste muito grande, né? Olha o doutor Fábio aí, ó. Levar problemas de família para casa dá divórcio. Dá, viu? Dá divórcio, briga com filho, com mãe, com namorada, com noivo. Dá briga assim, com toda certeza. Viu? É verdade. Ao Fábio, mandar um beijão para ele. E briga de quem vai pagar as contas. E briga de quem vai pagar as contas. Ai, Fábio. Então, doutor, Fábio também, assim, o Fábio também estudou comigo, né? Estudou com a gente, ele foi professor no dele. nosso. No nosso. É, Doutora, o que eu penso assim? Eu acho que o Estatuto do Idoso, nós temos que saber trabalhar com ele. Em todas as palestras que eu posso dar desse assunto, os cursos, na faculdade mesmo para os alunos, que eles não têm essa dimensão de enxergar lá no final. Eu sempre falo, tem que se aprofundar, tem que se debruçar. Eu vou fazer um alimento de menor, leia o Estatuto. O Estatuto ajuda a gente da criança e do adolescente. Vou trabalhar com uma pessoa idosa, vou pegar o Estatuto do Idoso. Será que alguma coisa encaixa para mim ali? Como é que o STJ está pensando na... Você tem que correr atrás. Não pode ficar estático. Né? Porque aqui nós falamos, antes de cair a nossa live ali, o direito de família, ele responde à sociedade. Com certeza. A sociedade vai ter um problema, o direito de família corre. E ele corre muito rápido até. Às vezes que o profissional fica de fora. Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo de comparação. Nós não tínhamos lei de união estável. Certo? Nós aplicávamos, porque não tinha matéria. As ações que eram no fórum, o juiz interferia. Não tem fundamento jurídico. De tanto ter ação, nós, em 94, abrimos uma lei de união estável. Por que foi promulgada a lei em 94? Porque nós não tínhamos lei. E a sociedade queria um regulamento, e nós não tínhamos. Então, isso que eu falo, essa resposta imediata, que nenhuma outra matéria dá, a nossa matéria faz, que é responder os anseios, as necessidades que existem dentro da sociedade. Só para não começar uma coisa muito importante, Constituição Federal. Nós temos que saber trabalhar com a Constituição Federal. Lá tem um monte de direito que nós usamos no direito privado. O direito de família está lotado de direitos lá dentro. É saber mastigar o artigo lá e trazer para a nossa petição, para a nossa alegação final, para a nossa sustentação oral no tribunal, para reclamar um direito. Temos que usar a Constituição, o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, são ferramentas indispensáveis para o profissional de família. E o processo civil, então, que mudou, veio a nosso favor, né, doutor? Sim. Eu achei fantástico a questão da citação. Quer dizer, a citação só vai te mandar você ir na audiência de conciliação. E onde que está a contestação? Só se não der certo a conciliação. Quer dizer, o que eu vejo, não sei se você já deparou isso, o que eu vejo é advogado levando a contestação ou protocolando a contestação antes da audiência de conciliação. É um absurdo isso. Já viu, né? Para advogado de família, quando faz isso, eu falo assim, meu Deus, não sabe advogar na família. Arrepia, arrepia, Sim. arrepia. Às vezes, eu já tive ação de alimentos, audiência marcada... Agora, antes de chegar na quarentena, está marcada audiência para semana que vem, de abril, mas tudo isso ocorreu lá em fevereiro. A contestação já está nos autos. Eu falei, gente, o cara já contestou a ação. Não é para contestar.
Não é para contestar, segura. Vamos fazer a conciliação primeiro. Vamos Aí tentar. contesta. Sim, sim, eu tento de todas as formas. Antes, ainda mais se eu conheço o colega da outra parte, porque nós que fazemos a área de família, a gente sabe, às vezes, a gente conhece o colega, a gente tenta a conciliação. Em primeiro Facilita local, muito. facilita muito. Mas quando o advogado já faz isso, já entra com a contestação, ou já vai com a contestação pronta, é com E muito normalmente a complicado. contestação... Não é, aí você sabe que ele não é do direito de família. Doutor, e aí a O Fábio está contestação perguntando vem... aqui, ó. Vamos responder uma perguntinha do Fábio. Vamos lá. Queria saber de vocês se nossa legislação de família precisa de melhorias ou em relação a outros países é adequada. Bom, na minha opinião, precisa melhorar e muito. Apesar de ser uma lei especial, a gente sabe, né? Mas tem que melhorar muito. Eu concordo com a senhora também, doutora. Só que eu acho que nós temos que ter um código de família fora do Código Civil. Sim. Isso tem que ser separado. Porque, realmente, acaba virando uma coxa de retalho, né? O nosso Código Civil é novo? É mais ou menos novo, né? É brecha para todo lado, né? Isso. E o problema qual que é? Ele não é de 2002. O Código estava pronto lá antes da Constituição Federal. Então, a parte de família escrita no nosso Código está escrita desde os anos 80. E, por vaidades, só entrou em 2002. Quer dizer, entra em 2002 com algo revogado de 80. Eu costumo brincar, né? Dar esse exemplo. A adoção do Estatuto da Criança. Não é que ela inovou, ela copiou o Código Civil que já estava pronto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 39 lá, já estava pronto, pegou lá de trás. Então, doutor Fábio, está desatualizada, precisa modernizar, alguns itens precisam ser arredondados, algo tem que ser mais severo. Exemplo, rapidinho, não é da nossa live, não, doutor, você concorda comigo. É um absurdo a alienação parental não extinguir o poder familiar. Concordo. E qual que é a pena lá? Suspender? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O pai, a mãe, a alienação parental, a pena mais pesada que eu posso dar é suspender? Não, peraí. Tem que extinguir. Tem casos sérios de extinção do poder familiar que é usado por alienação parental. Sim. Vai, doutor Fábio, entra isso. Algumas coisas nós precisamos mexer sim, alterar, modernizar, correr mais atrás. Não vou dizer que a Europa é o nosso exemplo, não. Mas tem muita coisa boa lá na Europa que nós poderíamos trazer para cá e adaptar o nosso código, sim, com toda certeza. Com certeza. Tem muita coisa, né? Não só, não, é muita coisa. Agilidade lá, nem se fala, né? Não tem como comparar. Deixa eu fazer uma outra brincadeirinha aqui. A lei de condomínio. Nosso código é 16, ela entrou sem lei de condomínio. Aí perceberam que não dá para aplicar o condomínio horizontal para o condomínio vertical. Né? Óbvio, não dá para aplicar. Aí, lá por meados dos anos 30, o Brasil copia uma lei da França, se não falha a memória, da Europa. A lei era horrível. Nós copiamos uma lei revogada. Aí, copia de novo uma outra. Copia. Nós só fomos ter uma lei nossa nos anos 60, que o Caio Mário elaborou, foi o autor do projeto, que fez a Lei 4.591. Então, nós ficamos de 1916 a 1964 sem lei. Olha que coisa louca, né? Família não pode nem pensar acontecer isso. Mas nós estamos nesse patamar ainda, né? Muita coisa para trás e atrasada. Eu acho que precisa fazer alterações, sim. Tá. Ele teve um processo, a cliente é avô e ele é aposentado. O cliente aposentado. E foi executado porque pagou menos e foi pedido a prisão. Tá, entendi. Suspendeu o prazo. Agora, quarentena? Tá. Na quarentena? Não, na quarentena foi. Tá. Neste caso, como pagou pela metade e a parte está cobrando tudo, pode ser requerida litigância de má-fé? Bom, vamos lá. A quarentena não está escrita em nenhum tratado, em nenhum livro, em nenhum código, nem nada. Isso não sabe o que vai acontecer com ela. Eu acho que o primeiro lugar para a gente responder para essa pessoa é saber a idade desse avô. Né? Porque pedir prisão de um idoso a gente já sabe que é pacificado. Já sabe que não.
vamos acreditar que não seja idoso. Vamos falar um avô aí de 50 anos, né? Porque Tá. se for mais de 60, cabe prisão. Não cabe a prisão. Acima de 60 anos, a gente sabe que não cabe prisão. Isso. Primeira Vamos coisa, esquecer essa primeiro parte ponto aí. é esse. Agora vamos falar que ele Vou esquecer a quarentena também, tá? Ele era menos de 60? Vamos considerar. Ele é menos de 60. Então vamos lá, ele tem menos de 60 anos, é avô. Avô, Foi tira da executado, quarentena. pagou metade, é isso? Mas esse foi cobrado total. Mas foi cobrado total. Cabe litigância. Cabe litigância de má-fé? Cabe. Então, eu estou numa execução cobrando algo que eu já recebi, é litigância de má-fé, óbvio. Sim. Em qualquer área do direito. Ele comprovou que pagou, eu, né, na minha defesa, alegaria litigância de má-fé, comprovaria o pagamento, ok? E com certeza o juiz vai condenar, porque... E tem aquele dano que os advogados esquecem de cobrar, que é o pagamento em dobro da quantia já paga. Os advogados esquecem disso muito. Quer dizer, eu tenho um cuidado enorme quando solto uma execução, não pela litigância de má-fé. Se alguém invocar esse artigo do Código Civil, eu tenho que pagar em dobro. Só que eu vou te confessar que eu nunca vi ninguém alegar isso na prática. O artiguinho está lá do Código Civil, não lembro agora qual é, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas ninguém invoca ele. É estranho isso, muito estranho. Mas... Uma outra perguntinha aqui. Vamos lá. O Covid é escusa para não pagamento de pensão alimentícia? Não. Não. Eu acho que... Vou até complementar uma pergunta aí. Uma cliente mandou um e-mail dizendo que o pai do filho dela mandou uma mensagem dizendo assim, por causa do coronavírus, está suspenso o pagamento das pensões alimentícias do Brasil por 3 meses. Falei, não sei onde que ele leu isso. Não está suspenso nada. É o famoso golpe. Não está suspenso nada. Então, se eu soltar uma execução hoje pela penhora, a penhora não vai pedir a justificativa. Ele vai ter que pagar. Então, eu acho que dá para soltar a execução agora. Ele vai poder justificar. O juiz não tem na lei justificativa. Pode ser que algum juiz aceite, misture o procedimento da prisão com a penhora e talvez manda, sei lá. É o que eu te falei, quarentena não tem tratado, não tem nada escrito, né? Então, eu entendo que tem que pagar e se não pagou, execução. Sem pedir a prisão. Tá perguntando aqui a doutora Nari, e as visitas estão suspensas? A gente está indo para outro lado já. Vamos só fazer um resuminho aqui. As visitas, claro que não estão suspensas, mas a gente tem que agir de uma forma, de um bom senso. Não é, João? Isso. É a sua mesma opinião? É o período de convivência. É a convivência. Quer complementar? Não, eu entendo assim. Óbvio que eu não posso exigir pegar o filho da minha casa, da casa dele, para trazer para a minha. Por quê? Eu vou me deslocar, a criança vai se deslocar. Eu penso assim, tá? Eu tenho como trabalhar esse casal conversando. Vamos substituir por Skype, por WhatsApp, por vídeo. Vamos alongar um pouco mais esse distanciamento físico, né? Agora, se na casa desse pai também não tem nada, nenhum perigo para essa criança, ninguém dentro dessa casa para sofrer isso também, né? Eu acho que também não precisa evitar o pai ter contato com o filho. Mas o meu receio, doutora, é esse deslocamento. É pela rua, é entrar no elevador do prédio, é sair desse carro, entrar nesse carro. É isso que eu fico com um certo receio. E outra coisa, às vezes pode morar com os avós, né? Tá cuidando dos avós. Grupo de risco. Então tem que ter o bom senso, sim. Diabético. Isso, tem que ter o bom senso, sim. Eu acho que é um período de pandemia, é um período diferenciado. Eu acho que o bom senso e o amor cabe. E é claro que vai ter situações que uma cliente minha falou: a minha mãe mora comigo, ele quer vir de outra cidade, sabe que fica em bares lá. Eu falo, o que a doutora me alerta? Eu vou falar o quê, gente? Vamos usar o benefício do vídeo,
né, da videoconferência, de você ter um contato maior, ou negociar isso nas férias, fazer um ponto mais adequado. Concordo, concordo. Pensa da mesma forma, doutor? Perfeito. Sem tirar nem colocar nenhuma vírgula, é isso mesmo. A doutora André está perguntando sobre a prisão cumprida ali, ó. Mas Vamos a lá, prisão então. é cumprida, a prisão cumprida em regime domiciliar. Aí dá na mesma, que não pagar. Isso se não houver bens penhoráveis. Eu sou contra a prisão domiciliar. Eu acho que ele tem que ficar preso lá. Porque Você é contra a prisão, né? Vamos começar por aí. Não, mas vamos, já que está preso, vai. Já passou da minha fase, está preso. Então, Ótimo. fica preso. Eu quero agradecer o seu comprometimento aqui com o Instituto, no nome de todos aqui. Obrigada. A gente fugiu um pouquinho até do tema, porque teve muitas perguntas diferenciadas, né? Foi bem legal, gostei. Foi legal, né? E vamos marcar outras lives também. Vamos sim. Para a gente fazer. Tem que pegar um outro horário e outro dia, para não ficar esse tumulto de gente falando. Mas agora a gente vai ter que viver, por enquanto, algum tempinho ainda. Tomara que não. Eu peço a Deus que não, peço a Deus que logo isso passe e a gente volta à nossa rotina, nosso dia a dia, nossos encontros no fórum, nossos cafés. Verdade. E por aí vai. Eu que agradeço o convite. E, por favor, já estou falando aqui ao vivo aqui, são testemunhas que estão aqui. Gente, ele até tampou a orelha já? Mas eu sou boazinha, né, professor? Aprendi com você. E agradeço a live, agradeço. Quer fazer alguma consideração final? Agradecer também a oportunidade de estar conversando com a doutora, minha ex-aluna. É uma honra saber que alunos nossos vão para a nossa área. Isso acho que enobrece bastante a função do professor em ver isso, né? Então, é só agradecer a doutora Marina, a oportunidade de estar dentro do Instituto, agradecer muito que o Instituto está abrindo as portas para novos projetos que nós vamos fazendo juntos, né? E é uma honra estar participando do time de vocês aí. Tá joia? Boa noite, obrigado. Obrigada, professor. Fica com Deus. Agradeço. Tchau, pessoal. Agradeço.